Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Muito bem, são 10 horas e 9 minutos em Brasília, 10 e 9 na nossa capital. Bom dia, então, para você que está aí linkado com a gente aqui na rede. Pois é, hoje é sexta-feira, é dia do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Já estamos aqui ao vivaço com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente da Convenção Batista Baiana, né? Tá lá, tá por lá. E como vai, meu pastor? Tudo bem? Tudo em paz? Tá me ouvindo bem? Eu estou lhe ouvindo bem. Você está me ouvindo? Eita, tô te ouvindo bem também. Glória a Deus. Tá aí com o fonezão. Agora, hoje o senhor tá equipado, hein? Eita. Muito bem. Então hoje, né? Hoje estamos aí nesta sexta-feira e como a gente sabe, sexta-feira é dia do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Já estamos aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura, né? E claro, como acontece toda sexta-feira, a gente tem o assunto do dia. O assunto do dia é hoje Casamentos do Antigo Testamento, parte 2, né? E, claro, antes de a gente entrar com o assunto do dia, tem aí questões do dia anterior, não é isso? Questões do dia anterior, que já estão aqui comigo. E aí depois, bom, aí o que acontece? Para você que está chegando agora aqui na rádio, né, e ainda não sabe como que funciona o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, então como é que funciona? Você manda perguntas para o e-mail do pastor, que é ministeriopastorpedromoura@gmail.com, e essas perguntas, por ordem de chegada, ele vai respondendo aqui toda sexta-feira, ok? Às vezes coincide, que é normalmente, que é bem normal, é bem tranquilo, coincide de algumas pessoas terem aí várias perguntas, ou as perguntas similares, e aí ele compactua todas e aí compacta todas e aí manda para cá, e aí ele vem e traz as respostas para todo mundo. E no assunto de hoje, ou seja, na semana que vem, você também tem a oportunidade de fazer mais perguntas, né, a respeito do assunto de hoje. Que, claro, como está aqui, questões já do programa anterior, ou seja, de casamentos do Velho Testamento, na primeira parte, que foi na semana passada, já temos aqui já algumas perguntas da semana passada, ok? Então, meu pastor, e tem aqui 7 perguntas. E eu quero começar, então, aqui mandando para o senhor as perguntas da semana passada, e depois eu quero falar mais sobre o livro. Quero falar mais sobre o lançamento do livro, quero falar mais como é que está aí, né, o povo aí na convenção, né? Então, primeiro eu vou selecionar, primeiro eu vou liberar aqui as perguntas já do dia anterior, e aí depois, do programa anterior, e aí depois eu quero voltar aí para saber como é que estão as expectativas, falar um pouco do lançamento do livro, né, que oficialmente hoje sendo lançado aí na Convenção Baiana, na Convenção Batista Baiana. Então, eu tenho certeza que o pastor está cheio de novidades para contar para a gente. Pode ser, meu pastor? Pode, por favor. E também quero falar sobre a conferência lá em Picos, no Piauí, a semana passada. Verdade, temos, exatamente, o povo ficou com bastante saudade lá, rapaz, muita gente mandou aqui na segunda-feira, o pessoal mandando aqui recado, dizendo que foi bênção, que foi céu na terra, que foi top, né, então com certeza, a gente quer saber também como é que foi aí o evento lá em Picos, no Piauí, tá bom? Mas... Eu acho que pode falar, meu pastor. Céu na terra foi só depois que eu saí de lá, viu? Tá certo. Muito bom. Então vamos lá para as perguntinhas e daqui a pouquinho então a gente vai saber como é que foi a festança lá em Picos. Quero saber mais como é que está sendo aí a convenção, mas é no nosso bloco comercial. Então, entre o assunto do dia e as questões do programa anterior. Posso mandar a primeira, meu pastor? Por favor. Então vamos lá. A primeira é a seguinte: pastor, eu lamento muito que ninguém prestou atenção à minha sugestão de um congresso para a família. Eu participei de um congresso da família que o senhor proferiu as palestras.
E eu gostaria muito que isso fosse a nível nacional. Sei que não é tão fácil um congresso nacional, mas sei que os frutos serão muitos. Nossos líderes ensinam, mas precisam também ser ensinados. Essa é a primeira. Legal. A segunda, pastor, eu fiquei confusa, então é uma mulher, porque o Senhor disse que quando Deus mandou deixará o homem a seus pais e a sua mãe, o verbo que ele usou, aí ela abriu aqui um parêntese, né? Eu não me lembro a palavra que o Senhor falou, foi abandonar. Pastor, eu quero, com todo respeito, explicar a minha dificuldade. Sei que tem muitos casos de filhos que abandonam seus pais. Mas aqui, pastor, é o próprio Deus mandando abandonar quando ele manda filhos honrarem a seus pais. Essa é a segunda. A terceira questão, pastor. Algumas pessoas que ouviram o programa comigo concordaram que ficou muito difícil de entender a expressão "e se unirá". Não entendemos bem porque o Senhor disse que não é "e se unirá", mas "e será unido". Pastor, por que deixou de ser o que está escrito na Bíblia? Eita. A quarta, pastor. Eu ouço na minha igreja dizer que os elementos da ceia do Senhor, o pão e o corpo de Jesus e o vinho é o sangue de Jesus. Eu conversei com um diácono antigo da igreja sobre a explicação que o Senhor deu. Ele me disse que cada um tem o direito de pensar dessa forma ou de outra forma. Eu sou um crente novo, eu e minha esposa, e na igreja católica de onde nós viemos, eles diziam isso mesmo. Então, a igreja batista pensa conforme a igreja católica sobre a ceia? Eu desejo muito ouvir isso do Senhor, porque eu e minha esposa não estamos conformados com isso. E queremos convidar o pastor para ouvir conosco. Acho que o diácono deve ser, né? O senhor poderia dizer mais uma vez sobre isso? Agradecemos muito. A quinta pergunta. Pastor, por que o senhor falou tão bem do casamento de Noé? Eu considero Noé um bêbado. Eita. A sexta. Pastor, eu ouvi dizer que o filho de Noé, chamado Cão, abusou sexualmente do pai. Meu Deus. Quando ele estava bêbado. Pastor, eu não sei o que o senhor vai dizer disso, mas eu nunca daria o nome de Cão a um filho. A sétima. Pastor Pedro, o senhor citou Gênesis 2:25 e disse que casamento é lugar de intimidade. Eu queria perguntar em que sentido? Há um limite entre intimidade e respeito? Entre intimidade e pudor? Eu e meu marido somos líderes do grupo de famílias da igreja e sabemos de casais em dificuldades por causa de coisas como pode, não pode, porque o marido deseja uma coisa e a esposa não quer. E casos em que a esposa deseja o marido e o marido não quer. Acho que é isso que eu... Por exemplo, eu não vou ser explícita, ela botou aqui, mas algumas modalidades de prática sexual que um deseja e o outro não. Como resolver isso? Como saber o que pode e o que não pode? Então essa é a última pergunta, pastor. E bem... e bem polêmica, diga-se de passagem. Então vamos lá, pastor, contigo. E ela disse que não ia ser explícita, então é para eu também. É verdade. É para eu também não ser, né? Então. Posso falar sobre. Pode sim, meu pastor. Os comerciais? Hã? Posso ir para os comerciais? O senhor que sabe. Se você quiser ir para os comerciais ou quiser ir para responder as perguntas, o senhor decide. Eu vou logo para os comerciais, ouviu? Tá bom, perfeito. Então, a semana passada estivemos em Pickles, no Piauí. Uhum. Olha, a primeira igreja batista de Pickles
É um reduto da Rede 316. Você pede para levantar a mão lá, quem ouve a 316, Eita, todo mundo. poucas mãos não são levantadas. Olha aí. Ó. E outra coisa, se você chegar lá, você vai ser carregado no aeroporto. Porque Misericórdia. não se fala lá em Pedro Moura, não, se fala em Elber Costa. E não, pastor. tirando foto comigo para mandar para o Elber. E eu acho Olha que aí, ó. você já recebeu aí muitas mensagens aí. Eu recebi muitas mensagens e fotos mesmo, recebi várias fotos mesmo aqui do senhor, o pessoal fazendo questão, né, dizendo que finalmente conheceu, que foi bênção demais. Eu vi aqui, eu recebi mesmo muitas fotos na segunda-feira. Aí eu cheguei num lugar lá e o irmão disse, sabe quem é esse? O homem me olhou assim, disse nada, ele disse, fale aí um pouquinho. Quando eu comecei a falar, ele disse, é o pastor Pedro. Olha aí. Estou conhecendo pela voz da rádio. Olha aí, que legal. A coisa está longe, hein? Está longe, meu pastor, a gente não tem ideia, né? Estamos entrando talvez onde a gente jamais vai conseguir entrar fisicamente, né, pastor? Que coisa boa. Olha, a igreja em Picos, a primeira igreja, é muito fraterna. Sim. Eles são amáveis. Sim. E a gente se sente lá como se fosse um príncipe. Olha aí. Eu sei que eu não sou, mas a Dulce é uma princesa, então ela estava muito bem lá. Se sentiu realizada, né, pastorzão? O pessoal amou a Dulce. Olha aí, que bênção. Foi prece. Olha, foram dizer lá que eu gostava de mel, meu irmão, minha bagagem. Minha bagagem veio carregada de mel, de fava, aquela coisa maravilhosa. Eita, maravilha, hein? Porque Picos é terra do mel, sabia? Sim, sei. Terra do mel, lá no norte. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, foi uma semana abençoadora, decisões, uma manifestação assim expressiva do Espírito de Deus, no apelo aos crentes para servirem melhor a igreja. Foi uma bênção, viu? Pastor Mário, a irmã Lourdes, os filhos deles que nos hospedaram em casa. Eu sou muito agradecido. Amém. E outra coisa, o povo que sabe comer bem. Todo lugar que você vai é um banquete. Ei. Se não é bode, é carneiro. A Dulce tirou uma foto de uma mesa lá no sábado. A gente não sabia o que escolher. Numa casa que a gente não sabia o que comer lá. Olha aí, entendeu? Rapaz. Sim. Então, foi uma bênção muito grande estar naquela igreja. Amém. Mas eu tenho uma notícia, Welber, que você precisa saber. E os ouvintes da Rede 316. Sim. É que eu e a Dulce vamos ser bisavós. Eita, olha aí que legal, bacana, bisavô, mas rapaz, mas bisavô menino, pode isso, Arnaldo? Pode. Olha, a Gabriela, nossa netinha mais velha, já está casada há um ano e meio, e essa semana ela nos ligou, ela é casada com o professor Jonah Carter. Sim. E ela nos ligou essa semana com ele para dizer, vovô, vovó, vocês vão ser bisavós. Bisavós, olha só, rapaz. E a irmã Dulce, como é que a irmã Dulce recebeu isso, hein? Ela com essa cara de 40 anos aí. Meu Deus do céu, como é que ela recebeu esse negócio aí? Encantada com esse neto, encantada. Acordou no outro dia parecendo que estava flutuando. Flutuando. Que legal. E a gente já quer saber qual é o sexo, qual é o nome, etc. Tudo coisa de avô, né? Que sabe que isso vai demorar, mas já quer saber tudo. Então, estamos louvando a Deus por esse netinho, bisnetinho, que vai chegar aí para... Temos 9 netos e agora esse bisneto, né? Bisneto, olha só que legal, rapaz. Comunicando aos nossos queridos ouvintes da Rede 316. Acho que é por aqui. Que bacana. Parabéns, pastorzão. Parabéns. Amém. Parabéns. Deus abençoe aí a vida da sua neta, né? E Deus abençoe
o bisneto, né, que vai vir aí para a glória de Deus. Quem sabe não vai se chamar Pedro Moura Bisa. Eita, existe. Tem o Pedro, tem o. Normalmente o pessoal bota nome de neto, né? Então, eu ainda não vi ainda um bisneto, Pedro Moura Bisneto. Deixa o bichinho ter o nome dele. Esse nome Mas Pedro é o nome, rapaz. Pedro é o nome. Pedro é o nome forte. Né? Eu gosto do meu nome. Mas deixa lá, Mefibosete, quem sabe, né não? Mefibosete. Meu Deus. Tá certo. Ai. Olha, eu estou agradecendo aqui ao Seminário Teológico Batista do Nordeste, que cedeu o seu stand aqui, tem muita gente aqui na porta acompanhando e todo mundo sabendo que aqui está havendo uma transmissão ao vivo, e o pastor Dr. Jeremias Bento da Silva nos cedeu aqui esse espaço, e os funcionários prepararam essa mesa, e aqui está, bem aqui em cima está o slogan, a marca do seminário. John está aqui, nos ajudou a montar essa mesa, e estamos agradecidos a Deus por isso, viu? Amém. Glória a Deus. Um abraço a todo mundo aí, todos os batistas que estão aí reunidos, né, para a glória de Deus. Que Deus abençoe e agradeça a eles aí por essa força aí que estão dando à rede. Quem sabe o ano que vem, quem sabe a gente não vai fazer essa cobertura aí ao vivo, né? Hashtag fica a dica aí. Pastor Fabrício, inclusive, tá aí, né? Então, hashtag... O William não tá aí, não? Eu achei que o William estaria aí também. Eu não vi o William, mas o Fabrício, na hora que o presidente da convenção me chamou para duas coisas. Uma, para apresentar o livro. Esse nosso livrinho aqui. Sim. Outra, para apresentar o pastor Irlande. Então, o livro foi apresentado oficialmente à Convenção Batista Baiana, aqui, e o stand está aqui, e toda hora entrando gente pegando o livro. Mas o Fabrício, a uma hora, tirou foto. Na hora que eu estava apresentando o livro, ele tirou foto minha lá. Então, o Fabrício com certeza está aqui. Agora, o William eu não vi. Sim. Quem sabe no próximo aí a gente não vai fazer essa cobertura aí, né, pastorzão? A rede não vai fazer essa cobertura aí, fazer um programa ao vivo com o senhor daí, ia ser legal. Acho que a gente perdeu uma oportunidade, né? Pois afinal de contas, hospedagem nós temos, né? Então, meu amigo, olha aí que coisa linda. Então, só tem. Hospedagem pé na areia, 50 metros. Olha aí, ó, tá vendo? Hospedagem já tem. Então, meu Deus, é só botar os equipamentos dentro da mala e levar tudo aí. Então, tava fácil demais. Acho que a gente perdeu uma oportunidade. Mas eu não acho vai faltar, não. Em nome de Jesus. E até em outro estado, não é? A gente pode fazer um programa ao vivo em Brasília. Outro lugar que haja convenção, a gente pode ir, né? Pode ir, claro, fazer o lançamento do livro. O comentário de Jonas vai ter uma previsão já, meu pastor? Para quando? Novembro? Jonas é para apresentar na convenção em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, sim. Então, é dezembro, né? Não, é janeiro. Não, então, aí o livro dezembro, então, né? Com certeza, se Deus quiser. Final de novembro. Final de novembro, legal. Então, essa é a previsão para mais comentário versículo por versículo de Jonas, e com algo assim que eu não fiz ainda em nenhum livro. Uma tradução literal do livro de Jonas, e os comentários são em cima da tradução literal do livro de Jonas. Eita, vai ser top, hein? Esse aí vai ser top também. Legal, bacana. Jonas é um desafio, viu? Jonas é um desafio. O Elber, eu estava lá em Louisville e eu vi muitos livros sobre Jonas, muitos comentários. Um deles era Jonas, uma baleia de obediência. Esse era o nome eu vi isso. O senhor falou isso aí, achei legal, achei interessante. Uma baleia. A Dulce sugeriu que fosse uma baleia de desobediência, né? É verdade. Uma baleia. Mas achei assim
Notável esse nome do livro, esse É, título do livro. criativo, hein? Não Eita. sei por que que eles descobriram antes de mim, né? Pois é, muito bom. Legal, muito bom, meu pastor. Tá. Então, como é? Podemos ir? Podemos, meu pastor, podemos sim. Agora são 10 horas e 35 minutinhos. Estamos aí com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá da Convenção Batista Baiana, lá em Salvador, nesse momento. Está lá no stand, inclusive, né? Aí da convenção. E então. No seminário. Exatamente, no seminário, né? Do seminário. E então estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura de lá e hoje transmitindo, desvendando versículos difíceis da Bíblia diretamente de lá. Então, já fizemos as perguntas do programa passado, né? Melhor, as perguntas do programa anterior, né? Que é como funciona a nossa programação aqui na sexta-feira também, né? E então agora vamos aí para as respostas. Meu pastor. Sim. Olha, veja, aquela questão de um irmão ou irmã que sugeriu congresso nacional, Uhum. ele disse que a ideia de que ninguém prestou atenção, mas prestou sim. Tem irmãos orando por isso, é uma ideia interessante, mas como ele mesmo disse, não é? Um congresso não se faz assim de uma hora para outra, Verdade. um congresso nacional é uma coisa, né, que tem que ser pensada, planejada. Mas olha, meu irmão, você tem certeza que há pessoas que deram retorno para mim e que estão desejando, e todas as pessoas que estão falando sobre isso, eu peço que orem. Então, pode ter certeza que há irmãos orando pela possibilidade de um congresso disso, mas a gente não pode definir, de repente, de uma hora para outra, uma ideia interessante, mas complicada, não é? Difícil de se fazer. Agora, tem um irmão aqui, irmã, que ficou confusa porque eu disse que quando Deus falou, deixará o homem seu pai e sua mãe, e o verbo que Deus usou foi azav. Azav é um verbo que significa abandonar. Então, o que é que eu tenho que dizer ao irmão? Que Deus mandou abandonar, né? E há três coisas que a gente precisa dizer aqui sobre isso. Primeiro, sobre o verbo. Azav, abandonar. Então, a melhor acepção do tradutor é abandonar. Ele pode procurar outras acepções, ele pode procurar um eufemismo que abranda a dureza do original, mas não é o caso, não se usa eufemismo toda hora. Eufemismo é a palavra mais doce, a palavra que não ofende, mas se Deus usou azav, eu tenho que traduzir por azav, e azav é abandonar. A segunda questão sobre isso, para tentar explicar, é o mandamento. Azav não invalida o quinto mandamento. Mandamento apodítico, eu já expliquei o que é um mandamento apodítico, é um mandamento que não pode ser relativizado. Onde você estiver, um mandamento apodítico tem que ser cumprido. Se você estiver na lua, não matarás, tem que ser observado, porque é apodítico. Então, o mandamento de honrar pai, de honrar mãe, e a extensão em Efésios capítulo 6, de 1 a 3, ainda acarreta para o filho menor a obediência. Porque o mandamento disse, filhos obedecei, filhos honrai, e Paulo estende dizendo, filhos obedecei e honrai. Então, o filho pequeno, o filho dependente, o filho que ainda está na casa do pai e da mãe, ele deve honra. E o filho pequeno, além de honra, ele deve obediência. Então,
Nada invalida o mandamento apodítico. Portanto, o trabalho do intérprete é descobrir qual é o ensino que está por detrás do verbo. É isso que a exegese ajuda, é isso que a hermenêutica ajuda. O que é que as aves significa? E eu tenho que explicar para o crente que não chegou. O terceiro são as razões para essa ordem, né? Aparentemente dura, filho vai abandonar, é uma ordem que pode parecer áspera, mas essa ordem carrega ensinos maravilhosos para o casamento. Por quê? Porque a separação dos filhos pelo casamento, que até agora estavam dentro de casa, filhos que ainda estavam dentro de casa, principalmente a separação dos filhos do sexo masculino, em geral, acontece em momento de certa tensão. Notadamente a questão do relacionamento entre sogra e nora, dos filhos do sexo masculino, né? Porque, em geral, todo mundo quer um genro homem, mas uma nora, às vezes, não é bem aceita. Welber, eu preguei em um casamento, meu irmão, que se eu soubesse 10% do relacionamento daquelas duas famílias, eu não teria feito aquele casamento. Foi um horror. Lá em cima, atrás do púlpito, as duas famílias, uma de cada lado, olha, eram inimigos. Os olhares de uma família para outra. Isso porque o rapaz era da raça negra e a menina era muito branquinha, desse tipo assim que parece lagartixa, tão branquinha que era. Ela... Desculpe aí. Desculpe a ideia. Parecendo leite. A menina parecia leite. E a família do rapaz não gostou da ideia de casar com a menina branquinha. E a família da menina não gostou da ideia de casar com o rapaz negro. Então, eu não sabia que isso estava acontecendo, senão eu não teria feito aquele casamento. É muito ruim essas coisas. Mas há outros motivos, né, que levam. Deus colocou as aves a abandonar, não foi por acaso. Não foi aleatoriamente. É porque Deus sabe que aquele momento é um momento tenso. O momento da separação é um momento tenso, né? E Deus estabelece uma ordem para dizer que, de agora em diante, a relação principal é o novo casal. Deus não quer que pessoa qualquer, nem pai, nem mãe, nem cunhados, nem cunhadas, nem parentes, se sobreponham ao casal. As aves, às vezes, nem morar perto. Alguém já disse que não deve morar muito perto para não vir de chinelo. E nem morar longe para não vir de mala. Por que está dizendo isso? Porque o novo casal precisa de um espaço inviolável, só do casal. O novo casal precisa alimentar sua intimidade, sua privacidade, né? E o casal prevalece sobre a família. A família, pai, mãe, irmão, irmã, tornam-se secundários diante do casal. Então, a palavra é: ninguém é mais importante que o marido. Ninguém é mais importante que a esposa. E o próprio casal deve impor isso a seus familiares. Quando os pais não ajudam, o próprio casal precisa ajudar-se a si mesmo. Eu me lembro de Dona Zênia Falcão. Que mulher sábia, que mulher sábia. A esposa do pastor João Falcão Sobrinho, lá de Irajá. O filho dela mais velho casou-se, foi para a lua de mel, voltou, foi para o trabalho. No primeiro dia de trabalho, quando voltou para casa, bateu na porta da casa da mãe. Moravam na mesma vila.
A mãe abriu a janeleta, não abriu a porta. Olha a sabedoria. Abriu a janeleta, perguntou a ele, já foi na casa da sua esposa? Não, mamãe, estou chegando agora, vim tomar um cafezinho. Não, vá primeiro na casa da sua esposa. Depois, se quiser, venha com ela aqui, a gente vai fazer uma festa, cafezinho, um bolo. Mas primeiro você vai na casa da sua esposa. Isso é de uma sabedoria. Aquilo ia começar um problema naquele casamento. Você ainda bem não chegou, já foi para casa da sua mãe. Ia criar uma tribulação no casamento. Então, ninguém é mais importante do que a esposa, ninguém é mais importante. Quando um dos cônjuges prioriza a família sobre o outro cônjuge, está criando dificuldade. E dificuldade que vai perdurar. É uma dificuldade chamada ressentimento. Alguém disse que o ressentimento é como uma pedrinha de vidro, um pedacinho de vidro dentro do sapato. Você caminha ali até a porta, ele fere um pouquinho. Mas se você caminha até lá fora na rua, ele fura. E sai sangue. Então, cuidado com ressentimento. Não priorize ninguém sobre a sua esposa. Não priorize ninguém sobre o seu marido. Gênesis 2, 18 a 25 é o modelo. E a desobediência, o descaso, a inobservância, a qualquer dos ensinos de Gênesis 2, 18 a 25, vai criar um problema para dentro do casamento. Nenhuma brecha para colocar a família em primeiro lugar. A Bíblia ensina que isso deve começar no casamento, no dia do casamento. Casa é lugar do casal, depois do casal e dos filhos. Uma visita, tudo bem, mas fazer piseiro na casa do filho recém-casado, olha, é de muito bom gosto, mau gosto, é de muito má iniciativa. Eu falei piseiro aqui no sentido daquela dança baiana, né? Derivada do forró, porque piseiro tem uma conotação também que não é muito agradável, mas eu estou falando do piseiro, a dança baiana lá. Então, a Bíblia fala claramente sobre isso. Retira o teu pé da casa do teu irmão para que não se enfade de ti e não se aborreça. Eu conheci um casal, ele nos contou, nós fomos almoçar na casa deles, alguns anos depois de casados. Ele nos contou que durante a lua de mel recebeu a visita de um pastor. E ele veio para dormir. E o casal tinha, inclusive, comprado uma comidinha de camarão para comer. E teve que esconder o camarão, porque só dava para eles dois. E o pastor estava lá pronto para dividir o camarão com o casalzinho recém-casado. Olha, pode ser por ignorância, mas pastor não deve ser ignorante a esse ponto. No sentido de ignorância, de ignorar a ideia de um casal em lua de mel não precisa receber visita, né? A privacidade é toda deles. É um direito do casal não receber visita, não querer visita na lua de mel. Você teve visita na sua lua de mel, Elba? Não, eu fui para o Rio de Janeiro, pastor. Fui abençoado lá, rapaz. Fui para o Rio de Janeiro, fui precisamente para Praia Seca, no Rio de Janeiro, que é ali pertinho de Araruama, né? Um distrito de Araruama. Maravilha. Então não teve que incomodar, não, graças a Deus. E não foram atrás de você, não? Ainda bem que não. Eu conheci um casal, Elber, os filhos, a filha se casou e perderam o voo. E o voo foi transferido para outro dia. Vieram dormir num apartamento em frente ao apartamento dos pais dela. 6 horas da manhã eles bateram na porta.
para saber como é que a filha deles estava. Eu digo assim, Meu Deus do céu. imagine como é que ela estava. Nos braços de Morfeu, vivendo sua noite gloriosa e abençoada de núpcias, Ué. Ninguém precisa se preocupar com noivo e noiva, eles sabem. Não é Eles verdade. sabem o caminho dele. E olha, o livro de Provérbios diz que Deus gosta de casamento, sabia? De lua de mel, sabia? O livro de Sim. Provérbios diz que o caminho de uma virgem com o seu noivo é agradável a Deus. Deus gosta de lua de mel. Então ninguém Olha, precisa ajudar Deus. Deus não precisa anjo nenhum no quarto, nada. Nada de anjo. Deus está ali com eles, abençoando tudo, colocando a sua bênção sobre o casamento. é isso aí. Então, a outra pergunta é: algumas pessoas que ouviram o programa comigo, essa pessoa ouviu o programa com outras pessoas na casa dela. Ela disse que ficou difícil a entender e se unirá à sua mulher. Não entendemos porque o Senhor disse que e será unido à sua mulher. Pastor, por que deixou de ser o que está escrito na Bíblia? Não deixou. Não deixou de ser o que está escrito na Bíblia, não. A observação que eu fiz é que o verbo está na voz passiva. E o tradutor relegou o uso da voz passiva. Então, será unido é voz passiva. Mas o que está lá escrito na Bíblia. É para o pastor, para o professor, para o pregador ensinar que ali o verbo está na voz passiva, né? Então, no casamento, a ação ativa do homem deixará seu pai e sua mãe. É ação ativa. No casamento, a ação ativa de Deus, unir o homem à mulher dele. Quando a ação é de Deus, o homem é passivo. Então, unir-se-á não contempla a ação divina, que será unido por Deus à sua mulher. E lembre-se que Jesus disse: o que Deus ajuntou, olha aí. Olha Jesus usando como ninguém a voz passiva. Ninguém interpreta o Antigo Testamento como Jesus. E ele usou precisamente a voz passiva. O que Deus ajuntou. Então, se Deus ajuntou, o homem foi ajuntado por Deus. Então, não deixou de ser o que está escrito. Porque o que está escrito está escrito na voz ativa, e o pastor vai explicar que a voz é passiva. Pastor, eu ouço na minha igreja dizer que os elementos da ceia do Senhor, o pão é o corpo, o vinho é o sangue. Eu conversei com um diácono antigo da igreja, e ele disse que todo mundo tem, cada um, como foi que ele falou? E cada um tem o direito de pensar dessa ou daquela forma. Nada disso. E a pessoa ficou confusa ainda. Eu sou um crente novo, eu e minha esposa, e na igreja católica de onde viemos, eles diziam isso mesmo. Então a igreja batista pensa conforme a igreja católica sobre a ceia? Eu desejo muito ouvir isso do Senhor, porque eu e minha esposa não estamos conformados com isso. E queremos convidar o pastor deles para ouvir o dia em que, hoje, né, em que vamos falar sobre isso. O senhor poderia dizer mais uma vez alguma coisa sobre isso? Sim, o pão é o corpo do Senhor e o vinho é o sangue do Senhor em memória. Olha, em memória. Então, em memória significa que o Senhor não está presente. O Senhor está sentado no trono. A doutrina da bilocação é falsa. Não existe bilocação. É uma doutrina falsa, inventada pela igreja romana, que o Senhor Jesus desce do trono pela ordem
de um sacerdote. Portanto, se é em memória, o pão é símbolo. Se é em memória, o vinho é símbolo. Então, a palavra do diácono antigo, olha, não me queira mal se ele estiver ouvindo, mas não foi uma palavra muito boa. Pelo contrário, foi uma palavra que pode acarretar problema para ele e problema para as pessoas que ouvem, né? E eu lamento. Quem celebra a ceia do Senhor ou ensina sobre a ceia do Senhor ou sobre qualquer doutrina bíblica, precisa ensinar o que a Bíblia ensina. E a Bíblia não ensina que o pão é Jesus, que o vinho é Jesus. Ensina que eles são símbolos. Então, não pode ser. Cada um tem o direito de pensar dessa ou de outra forma. Não tem. Não tem direito. Nada disso. Converse sobre o seu pastor, sobre isso, que provavelmente ele vai lhe explicar melhor. De fato, a igreja romana, de onde vocês vieram, o ensino não é bíblico, porque essa igreja ensina que o pão é o corpo e o vinho é o sangue, mas não é, porque eles são símbolos do corpo e símbolos do sangue. Fazei em memória. Lembre-se daquela frase, Sotassu Lezir Roni, do hino que vamos ouvir depois dessa palestra. Pastor, por que o senhor falou tão bem do casamento de Noé? Eu considero Noé um bêbado. Eu não. Eu tenho que discordar amplamente, porque a Bíblia discorda. A Bíblia afirma que Noé era homem justo e perfeito e andava com Deus. Gênesis capítulo 6. E a Bíblia diz mais ainda, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Também Gênesis capítulo 6. E Pedro, o apóstolo no Novo Testamento, afirma que Noé era pregoeiro da justiça. Um homem que pregava a justiça. Não é um bêbado. Bêbado não prega a justiça. Bêbado prega cachaça. Bêbado ensina o que é mal, como aquela música. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. Isso foi gestado no inferno, esse ensino a respeito da cachaça. Pedro disse que Noé pregava a justiça. O fato de um homem beber vinho uma vez e se embebedar não significa que ele é um bêbado. Pelo contrário, o bebedor, quanto mais, o cachaceiro, ele não se embebeda facilmente. O que não é, quanto mais, no uso do vinho, da bebida forte, esse se embebeda, porque ele não tem o costume, né? Então, eu acho que Noé bebeu para comemorar. Lembre-se que Deus prometeu que a terra ia dar tudo, ia continuar dando fruto, que a chuva ia voltar, que as estações seriam restabelecidas, que os animais teriam seus parceiros, o macho com a sua fêmea, para procriar, para tudo quanto Deus criou voltar nesse novo tempo depois do dilúvio, e Noé está vendo tudo isso acontecendo, ele celebrou aquilo, vendo a sua parreira frutificar e tirar o vinho, espremer e beber. Né? Então, não pode ser tratado de bêbado, porque isso está em flagrante oposição ao testemunho que a Bíblia, o Antigo e Novo Testamento, dão desse homem. E o testemunho de Deus é melhor ainda do que o meu e do que o seu, porque ele disse que Noé era um homem justo, que andava com ele. Pastor, eu ouvi dizer que o filho de Noé, chamado Cão, abusou sexualmente do pai
quando o pai estava bêbado. Pastor, eu não sei o que o senhor vai dizer sobre isso, mas eu nunca daria o nome de cão a meu filho. Olha, essa ideia de que o rapaz abusou sexualmente do pai é uma especulação maliciosa, não é verdadeiro. Ele não pode sair do texto da palavra de Deus, e o texto é explícito. O texto disse que o filho viu o pai despido e saiu dali e informou aos irmãos. Eu posso até admitir, por ser o caçula, por ser o menor, né? E ele possa até ter exagerado, ter achado engraçado, né? Mas ele está totalmente errado, porque Noé não fez isso publicamente. Noé estava dentro da sua tenda, e dentro da sua tenda é o seu lugar, é a sua privacidade, é a sua intimidade. Então, ele estava caído, despido, dentro da sua tenda. E o menino não tinha o direito de entrar na tenda do pai, sem a permissão do pai. O que ele fez foi impróprio. Ele errou, foi impróprio. Aliás, o que Noé fez também foi impróprio. Mas a gente já observou que ele estava dentro da sua tenda. Então, quanto a haver abusado sexualmente do pai, é falso. É ensino falso. Se a Bíblia diz que viu e comunicou aos irmãos, eu não tenho que especular. Ir atrás de tratar. Agora, o nome cão, em hebraico, é um nome muito lindo, um nome hebreu. Ham, H-A-M, um H forte. Ham é o nome do menino, é um nome lindo. Não tem nada a ver com cachorro. Não tem nada a ver com Satanás. Cão, Ham, significa o calor do sol. O vigor, a vida, que o calor, a majestade do sol. É isso que significa Ham. E é um nome muito comum para meninos em Israel. De modo que colocar esse nome em um menino brasileiro pode criar problemas para esse menino. Bullying da escola, chamar ele de capeta, chamar de qualquer coisa dessa natureza. Mas um menino judeu, Ham é o esplendor, a majestade do sol. Não tem nada a ver com Satanás nem com cachorro. Cachorro em hebraico é Kelev. É o nome do meu cachorro. Kelev. Significa cachorro. É o nome Caleb. Aliás, nome de bichos para criança é comum em Israel. A menina é Débora, é uma abelha. Raquel é um animalzinho, a ovelha, né? E muitos outros nomes de menino e de menina que são muito difíceis. Agora, o Senhor citou Gênesis 2, 25 e disse que casamento é lugar de intimidade. Eu queria perguntar, em que sentido? Há um limite entre intimidade e respeito? Entre intimidade e pudor? Eu e meu marido, portanto é uma senhora que está perguntando, somos líderes do grupo de família da igreja e sabemos de casais em dificuldade. Por causa de coisas como pode, não pode, deve, não deve. Porque o marido deseja uma coisa, ela disse, e a esposa não quer. E há casos em que a esposa deseja, o marido não quer. Então ela diz, por exemplo, eu não vou ser explícita, ela fala, mas algumas modalidades de prática sexual que um deseja e o outro não deseja, como é que se resolve? Como se resolve isso? Como saber o que pode e o que não pode? O que deve e o que não deve? Olha,
O versículo 25 afirma que ambos estavam nus, nu mesmo, pelado mesmo. O homem e a mulher dele, portanto, não era um clube de nudismo, e não se envergonhavam. Eu preciso dizer aqui que clube de nudismo é promíscuo, não é íntimo. Clube de nudismo é exibicionista, não é íntimo. E então o verbo não se envergonhava é um outro caso. Lembra-se quando a gente falou em Azav? Lembra-se quando a gente falou em abandonará, né, deixará? Aqui também tem uma razão para explicar, porque o verbo hebraico tem casos, como o grego, como o latim, tem casos, né? E no caso aqui do não se envergonhavam, é um caso chamado Hithpael. Hith, Hithpael. Hithpael. Olha, esse verbo ele reforça a ideia de envergonhar. Não está envergonhado, pelo contrário, está muito feliz em estar ali com a sua esposa, os dois pelados, e muito bem. Essa é a ideia de Hithpael. Então, esse nudismo é bíblico. Esse nudismo... mas é exibicionista? Está se exibindo para sua esposa, e daí? Estou me exibindo para meu marido, e daí? Se o marido não gosta que ela se exiba, é um problema pessoal. Não é regra para todo mundo. E se a esposa não quer que o marido se exiba, é um problema pessoal dela. Tá? Não é uma regra. Né? O verbo aqui é para se exibir mesmo. Né? É para toda essa bênção aí que eu estou vendo aqui na minha frente, foi Deus que fez. Para minha alegria. Não é só para a procriação dos filhos. Não. A procriação dos filhos faz parte da intimidade, mas não é somente procriação dos filhos. Adão e Eva estavam num jardim, não tinha bebê, não tinha choro, não tinha mamadeira, não tinha fralda suja estendida lá, não tinha nada. Tinha um casal lindo, né? Que Eva, no meu entendimento, é o modelo de beleza da mulher, porque a beleza de Eva é antes do pecado. E então, ela é o modelo da beleza, conquanto eu entendo que Raquel seja a mais bela de toda a Bíblia, mas a ideia de Eva era uma beleza sem pecado. Né? Então, a ideia é para se exibir mesmo para seu marido. É para se exibir mesmo para sua esposa. É para andar de sapato alto dentro de casa, mal vestida, e se ele disser que não quer, tudo bem. Mas eu duvido. Duvido muito. Lembro de um casal que foi para a lua de mel, um cruzeiro. E lá, depois do terceiro ou quarto dia, o filho ligou para o pai: pai, você não falou 10% da maravilha que é uma lua de mel. Não sei, pai. É muito mais do que o senhor falou. E o pai disse para o filho: e você não viu nada? Mande ela andar de sandália alta aí na sua frente. Aí você vai ver como o céu é estrelado. Então, desculpe, Albert, essas piadas. Mas eu tenho certeza que os casais estão gostando. Nos encontros de casal. Nos encontros. Uma vez, um colega meu estava falando sobre casamento, e ele é muito, muito explícito, eu gosto muito de ouvi-lo. E ele disse que quando estava falando sobre intimidade, o marido virou para a mulher e disse: está vendo? Você está vendo? Mas a mulher tem que dizer para o marido também: você está vendo o que é que o pastor está falando aí? Tá bom. Então, agora,
a pessoa falou sobre respeito, intimidade, e intimidade e respeito são inseparáveis. Se o marido não quer esse tipo, essa modalidade, respeito. Se a esposa não quer essa tal modalidade, respeito. Agora, como se resolve modalidade de práticas sexuais que um gosta e o outro não gosta? Só os dois. Não tem quem resolva para eles. Pode ter até quem oriente, quem tenha mais experiência, quem aconselha, mas quem resolve são os dois. Se há algo desse tipo assim, somente os dois podem resolver. Como saber, pastor, o que pode e o que não pode? A pergunta até poderia ser outra. A pergunta poderia ser: quem é que sabe o que pode e o que não pode? A resposta é uma só: o casal. Eles dois. Eles sabem o que pode e o que não pode. Então, em um encontro de casais, fica melhor para explicar essas questões. Mas não é tão próprio assim no rádio, não é? Porque a audiência é mista aqui, não tem só adultos casados. Então, não há somente adultos, ou melhor, somente casais. Então, no encontro de casais, e dou graças a Deus, porque parte do meu ministério, com o livro O Manual do Autor do Casamento, parte do meu ministério é com encontros de casais. Creio que é por aí, meu irmãozinho, a palavra é sua e eu aguardo as outras questões. Maravilha. 11 horas e 13 minutos em Brasília, 11h13 na nossa capital. Estamos, então, ao vivo lá com o nosso querido pastor Pedro Moura, no seminário, né? No stand, né? No stand do seminário aí da Convenção Batista Baiana, acontecendo lá em Salvador. Como é que tá o clima em Salvador, meu pastor? Tá ótimo, eu tô aqui morrendo de calor e tem um ventilador aqui na minha direção. É mesmo? Tá quente hoje. Eita, legal. E eu com essa camisa aqui, ó, manga comprida, não transpira muito. Sim, aí. Precisa de uma camisa dessa sua aí, ó. Essa, tá Rede 316. Olha aí, ó. Essa aqui. Diz o William para mandar. Diga ao William para mandar esse brinde aqui para Salvador que a gente quer. Pronto, aí, ó. Para poder fazer propaganda por aí também, né, pastorzão? Olha aí, eu acho que uma camiseta aí vai fazer mais propaganda. Olha, eu já mandei. Eu já mandei em direta para o William, dizendo: minha xícara quebrou, William, mas eu acho que ele não viu, não. A caneca, né? Quebrou, né? Olha aí. A caneca, é. Então, aí agora, então tem que fazer uma campanha para poder chegar essas canecas aí para o senhor também, de novo, né? Por favor. Então, meu amigo William Santos, você tá ouvindo, né, irmão? Se liga aí. Atende aí ao pastor Pidão, né? Que é isso, rapaz? Não, as canecas tem que fazer parte mesmo, né? De todo mundo principalmente todo mundo que trabalha aqui na rádio. Se não tiver, só o pastor Bill que ele não tem a caneca até hoje, mas eu acho que botaram ele de castigo. Ele deve ter feito alguma coisa noutra encarnação, eu acho. Meu Deus, meu Deus. Mas meu pastor, então vamos lá. Mas me conta, e aí, e o povo, como é que está aí na questão da recepção do livro? Era isso que eu queria perguntar para o senhor. Uma procura abençoada aqui no stand. Agora está meio paradinho, porque... Não, obrigado. Eles estão me dando um cafezinho aqui. Sim. Não, obrigado. Açúcar? Muito obrigado. Então, procura abençoada. E agora, depois que foi anunciado lá no plenário, depois que acabar o programa aqui, eu sei que vai ser uma correria aqui. Mas sim, comigo aqui ou eu fora daqui, o pessoal do seminário, agora mesmo tem uma irmã lá mostrando o livro que ela vai pegar. Então, que legal. O pessoal vai entrar aqui porque eles querem autógrafo. Entendeu? Sim. Mas quando eu não estou aqui, o pessoal do seminário vende tudo e depois eles passam aqui e eu dou.
Ah, legal, bacana. E você sabe que tem gente lá no plenário com o celular ligado ouvindo a Rede 316, sabia disso? É mesmo? Ah, que legal. Olha aí. Eu perguntei lá, quem não conhece, eu só vou pelo negativo. Quem não conhece a Rede 316 aí, levante a mão. Dois ou três levantam. Olha aí. Então precisa conhecer esses dois ou três. Sim, Mas todo mundo conhece. olha aí. Que legal. Então, e a cada dia a gente está chegando em vários lugares, né, pastor? Graças a Deus. Como é que está aí os 100 mil downloads? Pois é, estamos aí, estamos chegando a 60 mil, né? Por enquanto, não passamos de 60, não. Estamos aí caminhando rumo aos 60 mil downloads. E Muita gente. é muita gente. A gente está querendo, tá pedindo, né, a Deus que dos 60 mil, se todo mundo mandar, né, o link da rádio para alguém e uma pessoa só baixar o link, pronto, já dobramos a meta. Vai para 120 mil downloads, né? Mas, vou fazer claro essa que propaganda. Vou fazer essa propaganda. Então, isso, Agora, você então. sabe dizer, Welber, você sabe dizer se a Rede 316 está em todos os estados do Brasil? Em todos os estados, sim, pastor. Está sim, em todos os estados. Tem ouvintes de todos os estados. Né? No Acre, no Amapá, né? E no extremo sul também. Então, está em todos os estados. A nossa oração hoje é para chegar nas cidades, né? Em todas as cidades onde tiver internet, a gente quer, em nome de Jesus, chegar, né? Então, as pessoas que estão aí no seu estado, conhece alguém em outra cidade dentro do teu estado, manda o link para ela lá, para que ela possa... De vez em quando aparece várias cidades aqui que eu particularmente ainda não ouvi falar, né? E muito bom mesmo. A gente está chegando, sim, em muitos lugares onde talvez a gente até sonhou, né, em chegar, mas não achava que seria tão rápido assim. Você sabe onde nós estamos sendo ouvidos hoje? Não. Em Não. São Tomé e Príncipe. Olha aí, São Tomé e Príncipe, legal. São Tomé e Príncipe fica em frente a Portugal. Na África. Não, Portugal, lá na planície ibérica, né? Esqueço agora a palavra. Sim. É perto de Portugal, né? São Tomé e Príncipe. Ok. País de língua portuguesa. Sim. Legal, olha aí. Então tem gente ouvindo a gente lá em São Tomé e Príncipe, que olha só que legal. Então hoje... Olha, veja, o pastor Isaac e Helena, a esposa dele, estão lá ouvindo a rede. Que legal, que bacana. Então, para você ver onde a gente está chegando, né? Chegando em vários lugares. Hoje, quase praticamente todos os dias está aqui com a gente também Canadá, Estados Unidos, Finlândia, a França, né? E especificamente na sexta-feira alcança vários outros países, né? A Suíça, o pessoal da Suíça aparece por aqui, a gente vê, né? E agora, né? São Tomé e Príncipe, também outros lugares aí na Europa, plugados aqui com a gente também. Alemanha também, de vez em quando tem uma galera, além, claro, aqui dos nossos países sul-americanos, né? Tem o pessoal da Colômbia, do Equador, que praticamente estão aqui conosco quase todos os dias, né? Então, além do Brasil, estamos chegando, sim, em muitos lugares aí, para a glória de Deus. Muito bem. Gente, olha, o pastor está lançando hoje, oficialmente, né, o livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, o volume 1, né, ele está lançando hoje. Então, assim, você que, de repente, gostaria de adquirir o livro, você pode pesquisar no Google, lá, a loja virtual do pastor Pedro Moura, ou... você pode mandar um e-mail para ele dizendo que você quer lá uma caixa, 2 caixas e tal, que você quer presentear toda a família, presentear todo mundo. Dia dos Pais está chegando aí mesmo, né? Então você pode já pensar nisso. Fim de ano, Natal, né? E tal. E se você vai comprar aí uma caixa, o pastor Pedro consegue um desconto aí para você. Eu acredito que sim. Então, então você manda aí um e-mail dizendo que você quer adquirir o livro, né? Você pode comprar um livro, claro. Estou aqui falando uma caixa, mas você pode comprar um livro, sim, claro. E aí você vai ligar para ele, vai mandar para ele esse e-mail, né? Para que antes que essa primeira tiragem aí acabe, você garanta já o seu aí, viu? Então,
O Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Se você conseguir entrar na loja virtual, lá tem outras opções, né? O pastor tem vários outros livros também, né? Lá na loja virtual dele. Eu acredito que o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia em breve vai estar também na nossa Livraria de Missões Nacionais, né? Se já não estiver... não, ainda não está, né? Mas em breve vai estar por lá também. Então, eu acredito que... você pode também, daqui a alguns dias, também fazer o pedido pela Junta de Missões Nacionais, pela livraria da Junta de Missões Nacionais, tá? Mas por enquanto. Vou conversar com o Fabrício, viu? Sim. Vou conversar com o Fabrício. Bem lembrado. Aproveita que aí. orientação ele me dá, porque uma caixa, 2 caixas, é melhor ir por ônibus, via terrestre, do que por avião. É muito peso e vai ficar caro, viu? Vai ficar caro, verdade. Nós queremos sim, vamos mandar, se Deus quiser. Maravilha. Muito bem, então vamos lá, pastor, para o assunto de hoje, né? Para o nosso tema de hoje, para as perguntas do tema de hoje. Muito bem, hoje, casamentos do Antigo Testamento, parte 2, né? Então, a segunda parte hoje, a gente vai estar aí ouvindo, então, o nosso querido pastor. E a questão é a seguinte, posso mandar, meu pastor? Por favor. A pessoa disse assim: pastor, eu amo ler sobre os casamentos da Bíblia. Tem cada um tão bonito, mas tem outros de dar dó. Pastor, minha questão é uma só. O senhor poderia selecionar alguns desses casamentos e falar sobre eles? Mas peço que não deixe de falar sobre o casamento de Caim. Quem casou com Caim? A pessoa quer saber. Aí tem mais. O senhor disse que o seu livro, Manual do Autor do Casamento, vai para a 3ª edição. Eu gostaria de pedir ao senhor que pensasse na possibilidade de incluir um capítulo sobre esse assunto. Eu sei que o senhor vai considerar isso apenas como uma sugestão. Seu livro é bom demais. Legal, é isso aí, pastor. Muito obrigado. Então, o casamento que eu vou primeiro destacar hoje é o casamento de Sansão. Eita. Esse foi o maior juiz da história de Israel. Mas antes, como músico, eu não poderia deixar de aconselhar os que gostam de ópera para conhecer a ópera Sansão e Dalila, de um autor francês chamado Saint-Saëns. O nome dele se escreve S-A-I-N-T, o outro nome S-A-E-N-S, Saint-Saëns, em francês, autor de outras óperas, mas essa ópera Sansão e Dalila, você pode entrar no YouTube e procurar a ária. Você pode colocar na janela lá. Ária, meu coração ouve a tua voz. É Dalila, arrependida do que fez com Sansão, cantando para ele, mas ele já estava morto. Então, e se você quer a maior performance que eu já ouvi dessa área, meu coração ouve a tua voz, então procure Jess Norman, aquela americana que também já faleceu. Jess Norman, aquela mezzo-soprano, acho que ela é mezzo. Entre no YouTube, coloca Jess Norman, meu coração ouve a tua voz, que você vai ouvir essa área assim, que tira seus pés do chão. Uma performance maravilhosa de Jess Norman. Então, fica aqui meu comercial para os que amam a ópera, ou pode até não gostar de ópera, mas gosta de boa música, né? Essa área é uma delas. Então, a história de Sansão está no livro dos Juízes. É um juiz que tem os capítulos 13, 14, 15 e 16. 4 capítulos sobre esse. Ele foi o maior juiz da história de Israel. Cada juiz tinha uma característica, né? Aquele juiz tinha
um que a gente quase nunca lembra dele, se disser o nome dele é capaz das pessoas não saberem, chamava-se Sangar, né? Sangar foi um juiz que julgou Israel com um ferrão. Ele julgava os inimigos de Israel com um ferrão, né? Tem Eude, que era outro juiz importante, e Deus usou Eude para matar Eglon, um rei que estava destruído com Israel. E como foi qual era a característica de Eude? Ele era canhoto, de modo que quando ele chegou à porta do palácio, ele foi vistoriado, mas não vistoriaram a perna direita dele. Ninguém sabia que ele era canhoto, fizeram a vistoria na perna esquerda dele e não encontrou uma espada lá, porque a espada estava do lado direito. Ele era canhoto, e por ser canhoto, ele teve livre acesso ao palácio do rei e destruiu aquele grande inimigo. Qual era a característica principal de Sansão? Uma força descomunal. Sansão era extremamente forte. A força de Sansão era do Espírito de Deus. Esse cabelo e as tranças do cabelo de Sansão. Tá me ouvindo, Elber? Apareceu uma tarja aqui dizendo... ok. Que apareceu uma tarja aqui, mas... Ok. Então vou continuar. Não, tá. Tudo tranquilo aqui. Extremamente forte, com força do Espírito de Deus, que se apossava dele, se apoderava dele, de 40 anos de escravidão, sob o domínio filisteu. Mas esse homem, esse grande homem, como alguns outros enfrentaram e ainda enfrentam problemas no ministério, né? Quantas vezes temos que lidar com crentes, líderes, que estão enfrentando problemas relacionados ao sexo oposto, não sabem se relacionar adequadamente com o sexo oposto. Isso é um grande problema no ministério. Para destruir o ministério. Para recuperar uma pessoa no ministério que caiu, esse pecado, é muito complicado. Dá muito trabalho para a gente. Com todo amor cuidar disso. Mas eu digo aos irmãos, é trabalhoso. Agora, Paulo, o apóstolo, ensina. Né? Alguém pode pensar, como um jovem perguntou, o senhor pensa mesmo que algumas regrinhas dessas, que Paulo ensina, vão resolver uma questão assim, impossível, como o sexo? A questão que eu respondo a esse jovem que perguntou, é que essas regrinhas são para o crente um caminho verdadeiro, né? Para nos livrar das consequências desastrosas, funestas mesmo, da prática sexual descontrolada. Sansão é um exemplo, né? Quais foram as consequências da prática sexual de Sansão? Ele foi preso. Depois ele perdeu os 2 olhos. Depois ele foi escravizado. Depois ele foi morto. E aqui tem 4 pontos para um sermão sobre Sansão. O pecado prende, primeiro ponto. O pecado cega, segundo ponto. O pecado escraviza, terceiro ponto. E o pecado mata. Aí é só colocar uma introdução e uma conclusão sobre esta situação terrível que Sansão viveu. Então, o que é que Paulo ensina em 1 Timóteo 5? Que o pastor não deve admoestar
asperamente um ancião, mas tratar o ancião como ele trataria seu pai. Um pastor deve tratar os rapazes da igreja como ele trataria seus irmãos. O pastor deve tratar uma mulher idosa da igreja como ele trataria sua mãe. Mas olhe como Paulo falou sobre a relação com o sexo oposto para o pastor. Ele deve tratar as mulheres da igreja como trataria suas irmãs. Mas ele fez uma ressalva que ele não fez em nenhum outro relacionamento, nem com o ancião, nem com os irmãos, nem com a mãe. Ele disse com toda pureza. Pureza. Pureza no relacionamento com as mulheres da igreja. Quando Paulo diz que o pastor é marido de uma só mulher, a palavra marido é aner. Aner significa um macho em relação a uma fêmea. Então, o que ele está dizendo é que o pastor deve ser macho somente da mulher dele, não das mulheres da igreja. Por isso que ele disse, toda pureza. Meu relacionamento com o pastor, com as mulheres da igreja, são toda pureza. E, irmãos, as consequências são dolorosas. Qualquer passo em falso nessa direção vai causar grandes males, grandes dores à esposa, aos filhos, para a igreja, para o testemunho dos de fora. E algo difícil de ser restabelecido. A volta ao que deu um passo falso na relação com o sexo oposto. É claro que Deus perdoa. É claro que Deus só ergue, mas maltrata muita gente. Vai doer em muita gente. Vai deixar a igreja como ovelhas sem pastor. Porque meu pastor não é tão digno assim. Então, voltando ao caso de Sansão, o primeiro casamento de Sansão, né, foi um casamento contra a vontade de seus pais. Pai não tem que dizer, você tem que casar com isso. Mas a orientação dos pais deve ser pesada. Se o filho quer continuar, se a filha quer continuar, ele deve se juntar com seus pais para orar. E seus pais vão ajudar. Né? Às vezes é um casamento que Deus quer para ele. E os pais não estão entendendo. Mas nada de relegar, meu pai não tem nada com isso, minha mãe. Cuidado. Meu pai e minha mãe são as pessoas que mais gostam de mim. Então eles querem o meu bem. E a palavra deles, boa palavra. A gente deve se unir a eles em oração. Só que os pais de Sansão e Dalila, de Sansão, não sabiam que esse casamento provinha de Deus. Era Deus que estava levantando Sansão para casar com uma filisteia, para procurar motivo para aquele grande forte. Sansão é chamado Hagbor. Em hebraico, o apelido dele é, os líderes de Israel, todos têm apelido, né? Davi, Hamelech. Abraão, Avino. Moisés, Rabino. Sansão é Shimshon, Hagbor. Sansão, o forte. Então, para aquele forte, né, lutar contra os inimigos de Deus por determinação. Então, em Juízes 14, versículo 1, uma menina de Timnat. Timnat
é uma cidade, pode ser chamada de Timnat. Timnat ou Timna. Uma cidade filisteia em Canaã. Olha, cidade filisteia dentro de Canaã. Seus pais resistiram, mas ele insistiu no casamento e aquele casamento foi realizado. Agora, casamento que durou apenas 8 dias. E se os irmãos não sabem, 8 dias não era de lua de mel, não. 8 dias de festa com os convidados. Então nem tinham ido para a lua de mel. E o casamento acabou. E Sansão saiu com seus pais, certamente. Ele foi levar seus pais de volta em casa pelo perigo. Lembra-se que na vinda ele encontrou um leão e ele matou o leão. Então ele foi levar de volta, não está no texto, mas a gente está inferindo que ele foi levar seus pais de volta com segurança, retornou à casa de seus pais e a noiva dele, nesse ínterim, foi dada a outro homem. Olha que provocação. Ao retornar à casa de sua esposa, encontrou-a casada com um outro homem. Sabe que homem era esse? O melhor amigo de Sansão. Ela foi dada pelo pai dela ao meu. Todo noivo tem um amigo. Lembra-se que João fala, né? O amigo do noivo que ouve a voz do noivo. Então tem sempre um paraninfo, um amigo. E a menina foi dada, a menina de Timnat, foi dada ao amigo, o melhor amigo de Sansão. Né? O que é que Sansão fez? Incendiou a casa dela, com ela, e os parentes dela. Acabou tudo. O segundo casamento de Sansão está em Juízes 16:1. Pode ser considerado um casamento, né? Porque foi uma relação fortuita com uma prostituta, mas a ideia de que provinha de Deus, porque Deus queria achar motivo. Então, uma filistéia, mais uma no caminho de Sansão. E esta relação resultou em grande prejuízo para os filisteus, porque Sansão arrancou as portas da cidade. Alguém já disse que isso foi uma atitude de um adolescente. Olha, não foi não. Carregou sobre os ombros, levou as portas da cidade até o cume de um monte. Imagine a força desse homem. As portas de ferro das cidades. Carregou-as sobre, levou-as ao cume do monte, defronte do monte Hermon. Por isso está dizendo que monte é esse? É o Monte Guzá, o nome desse monte que está defronte de Hermon, o Monte Guzá, que hoje é chamado de Monte Sansão. E eu nunca estive lá, mas quando morei em Israel, mas me foi dito que a cidade não tem mais portões, mas as marcas dos antigos portões dos dias de Sansão estão lá até hoje. Por isso que o monte é chamado Monte Sansão. O terceiro casamento de Sansão foi o mais famoso casamento. Casamento com Dalila de Sorek. Dalila era de Sorek. A Sorek era uma cidade fronteira com a tribo de Dan. Lembre-se que Sansão é danita. Sansão é da tribo de Dan, né? E Sorek, olha que coisa interessante. A relação de Sorek com Dalila. Sorek significa o melhor vinho. E Dalila significa dócil. Uma menina chamada Dalila, em português, significa dócil. De modo que docilidade e vinho encantaram Sansão. Essa dupla aí, vinho e docilidade. Dalila de Sorek. Dalila, dócil, Sorek, melhor. Então, em Juízes 16,
Sucedeu que, importunando-o ela, todos os dias, com as suas palavras, molestando a alma de Sansão, se angustiou até a morte. No final da história, vocês sabem, né? Qual é o final dessa história? Sansão foi preso, perdeu os 2 olhos e foi escravizado. 3 casamentos amplamente tumultuados. Mas um ministério cabalmente cumprido. Então, não há nada que impeça o cumprimento. Alguém já falou aqui no programa que Sansão foi um suicídio. Não é verdade. Sansão não foi suicídio. Sansão morreu para se vingar dos filisteus. Morra eu e todos os filisteus. E diz a Bíblia que Sansão matou mais filisteus por dia em toda a sua vida. Porque o templo de Dagon estava lotado, o exército dos filisteus estava dentro do templo. As pessoas mais importantes, os filisteus mais ricos, mais importantes estavam. E diz a Bíblia que o teto estava lotado de pessoas. E aquilo desabou. E Sansão não é suicídio. Sansão matou os filisteus cumprindo cabal. Se há um juiz que cumpriu cabalmente o seu ministério, foi Sansão. Então, 3 casamentos tumultuados e um ministério cabalmente cumprido. Este é Sansão. Grande juiz de Israel. Shimshon Hagbor. Sansão o Forte. Outro casamento interessante é Ruth e Boaz. Interessante que um casamento que começou com tribulação. Resultado de uma grande tribulação, a história começa com a grande fome nos dias dos juízes. Portanto, antes da monarquia em Israel, vem o Ruth, que ele lê o livro, né? Então, Noemi é casada com Elimeleque. Elimeleque é um nome que você pode não querer colocar no seu filho, mas o significado é: meu Deus é um rei. Eli, meu Deus, Melech é rei. Então, Elimeleque significa meu Deus é um rei. Sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quiliom, fugindo da fome em Israel, foram para Moabe, o país de Moabe. Os moabitas, né? Que é aquele país que começou de um incesto. As filhas de Ló embebedaram o pai e tiveram filhos com o seu próprio pai, um incesto. E assim que começou o país de Moabe, às margens do Mar Morto, né? Margem oriental do Mar Morto, onde hoje está a Jordânia. Moabe hoje está na Jordânia. Então, o país dos moabitas, eternos inimigos de Israel. O marido Elimeleque morreu. Os 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas. Uma chamava-se Orfa e a outra chamava-se Ruth, R-U-T. Então, Orfa, a palavra que significa pescoço, não é? Alguém disse que ela virou o pescoço para voltar, para conseguir. Mas Orfa também significa cordeirinho, aquele bichinho pequenininho, que era tipo do Cordeiro de Deus. Ele também é chamado de Orfa. Orfa é pescoço e Orfa é o animalzinho. Agora, Ruth, R-U-T, significa amiga e é tudo que Ruth é. Os 2 filhos morreram de Noemi, marido delas duas. Um chamava-se, eu vou falar em hebraico,
Mahalom. Mahalom. Olha só. O nome de Mahalom significa doente. Nasce um filho, você põe o nome de doente. Que coisa. Mahalom. Doente. E o outro, Kiliom, que é uma outra palavra ruim, porque Kiliom é uma pessoa que tem problema de coração, problema cardíaco. E também, Kiliom pode ser uma pessoa que tem problemas mentais. Agora, não sei como é que coloca o nome desse um filho. Um chama de doente, e outros chamam de débil. Né? Mas está lá, é o nome deles. Então, morreram. Já tinham esses nomes, morreram. Restou a viúva, as duas noras, que voltaram com ela para Israel. Voltaram de Moab. Órfã decidiu não continuar a viagem, voltou para seus pais, para sua casa, para seus deuses e para, como viúva, casar com um homem. Né? Buscar aquele que poderia casar com ela, um parente da família. Ruth decidiu ir com Noemi até Israel. Noemi insistiu, mas ela também insistiu e foi. Eu aconselho a leitura do livro de John Piper. Em português, eu não posso garantir que tem em português, mas a tradução poderia ser uma doce e amarga providência. Muito bem. Esse livro de John Piper, doce e amarga providência. Aconselho a leitura. Então, Boaz e Ruth formam um casal modelo, né? Aquela geração dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, do Salmo 24, né? Um salmo que meu pai gostava de dedicar aos seus 13 filhos. Ele escreveu até uma música de um salmo, o Salmo 24, e ele dedicou aos filhos dele, 13, e aos jovens da Igreja Batista do Garcia. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Esse era Boaz. E essa era Ruth. A tradição é bem clara em relação a este casamento, porque o parente mais próximo do falecido, e Ruth era viúva, devia casar-se com a viúva, sem filhos. Se a viúva fosse sem filhos, o parente mais próximo devia casar com ela e assumir o compromisso. E Boaz, vamos dizer, que era o parente mais próximo, havia um mais próximo do que ele, mas rejeitou, e ele assumiu e casou-se com Ruth, a Moabita. São os planos eternos. É chamado de lei do levirato. Levir, em hebraico, é cunhado. A lei do cunhado. Se a viúva não tiver filhos, ele tem que casar. Vou deixar. E o filho é do irmão dele, não dele. Os que vierem depois, tudo bem, mas o primeiro que vier, para não apagar a sua lâmpada entre Israel. São planos eternos de Deus. E com esse casamento, uma moabita entrou para a linhagem israelita. Para a família de Salmão e Pita, entrou na genealogia do Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 5, está lá. A genealogia de Jesus tem mulheres. Ruth é uma delas. Toda essa bênção em um tempo difícil do relacionamento de Israel com Deus. Dr. Piper, ele diz isso que eu vou colocar aqui entre aspas agora. Deus trabalha nos piores tempos. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Isto é, certo aos seus próprios olhos. Fecha aspas.
a Juízes 21, 25. Uma das principais mensagens deste pequeno livro é que Deus pode operar nos piores tempos. E é por isso que eu encareço toda a Igreja de Cristo, de todos os irmãos que estão nos ouvindo. Orações pelo Brasil. Esse é um tempo difícil no Brasil. Tão difícil como no dia de Israel, no tempo dos juízes, antes da monarquia. O Brasil está debaixo de um tempo calamitoso, de mentira, de injustiça, de corrupção, de juízes que não julgam segundo a lei, mas segundo seus, de gente que solta perversos e prende justos, como nos dias de Israel, naquele período que antecedeu a monarquia no tempo dos juízes. Ore pelo Brasil. Ore muito pelo Brasil. Levante nas madrugadas e clame: Deus, salve o Brasil. Deus, salve o Brasil. Deus, retire essa maldição de homens perversos estão impingindo, estão impondo sobre o nosso Brasil. Estabeleça a tua justiça e faça como a tua justiça correr como um rio. Cante o hino: anseio a paz que qual um rio corre e no deserto faz brotar o fogo. Diga: Brasil, Brasil. Deus te ama, Brasil. Deus quer te salvar, Brasil. Deus quer salvar o Brasil. Deus vai salvar o Brasil. Não sou eu, nem um homem, nem uma mulher. É Deus. Mas Deus vai usar a igreja. Se disponha para Deus usar você para salvar a igreja. É só olhar a agenda do governo brasileiro. A agenda desse governo brasileiro é a agenda da palavra de Deus? Se é, continue lá. Se aborto é a agenda de Deus, continue lá. Se corrupção é a agenda de Deus, continue lá. Se mentira é a agenda de Deus, continue lá. Mas se não é, fuja. Para você não cair na maldição que esse governo brasileiro está impondo ao Brasil. Do casamento de Boaz e Ruth, descendeu Obed, Jessé, Davi, Salomão, até chegar a Jesus. Jesus, concluo, é o Deus do casamento. Cuide do seu casamento. Saiba que não há nada que Jesus, o autor do casamento, não possa fazer. Nem doença, nem fome, nem exílio, nem morte. O casamento será sempre preservado pelo autor do casamento. Jesus é o autor do casamento. Welber. Olha, 11 horas e 56 minutos em Brasília, 11 e 56 na nossa capital. É o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, com o nosso querido pastor Pedro Moura. Hoje, casamento no Antigo Testamento, parte 2. São tantos casamentos, né, pastor? E como um dos ouvintes que mandou a pergunta falou assim, que tiveram alguns lindos e outros aí bem difíceis, né? E, enfim, eu acredito que vai vir parte 3
vai vir outras partes, parte 3, parte 4, né? E a gente, eu gostaria de ouvir assim um pouco também sobre a história de Mical com Davi, né? A Mical casou 2 vezes, não é isso? E então assim, o desfecho é assim tão comovente, né? Se você fosse colocar no lugar do segundo marido de Mical, depois que Davi fez o tratado lá com Joabe, né? E, enfim, esse é um dos casamentos, né, que eu gostaria de ouvir o pastor falar um pouco mais, aprofundar mais. E, enfim, tem outros casamentos aí, né, dentro da Bíblia que é bem interessante de a gente ouvir um pouco, ouvir falar mais um pouco. Não é isso, meu pastor? Olha, veja só, a Mical era muito linda. A Mical é a mulher de Davi. A primeira mulher de Davi é Mical. Eu sempre que posso assistir a novela daquela Reis, eu gosto. A menina que representa a Mical também é muito bonita. E tinha que ser uma mulher bonita. Agora, Mical, a, a mulher que Davi amava era Mical. Davi trocou o reino por causa dela. Ele disse a Joabe: se você não trouxer minha mulher, nem vem conversar comigo. Então, para ele, Israel e Judá, o reino, esses dois reinos, não valiam Mical. Então, Mical, há algumas coisas que são erradas sobre Mical. Primeiro, tratar Mical como estéril. Mical não era estéril. Ficou aqueles nomes daqueles filhos que aparecem, que são creditados a Merab, a irmãzinha dela mais velha, aquele são filhos de Mical. Ele não é filho de Merab, não. Então, outra coisa a respeito de Mical é que ela ajudou Davi a fugir, ela ajudou Davi da morte. E ela amava. Quem deu Mical a Pialtiel, que era aquele soldado, foi Saul. Porque Saul tinha uma característica. Destruía alianças. Ele destruiu a aliança dele com Deus, destruiu a aliança da filha. Primeiro que ele deu Merab, depois tomou. Depois ele deu Mical, depois tomou. Então, quem tomou, quem trouxe aquele rapaz para ela, e fez o rapaz sofrer, porque o rapaz se apaixonou por ela. Né? Então, Sim. Veio correndo atrás dos cavalos de volta do marido, até que Joabe deu uma ordem. Deu uma ordem para ele voltar e teve que voltar. Que mulher é essa? Fez esse homem ir correndo pelo deserto. Sendo trazida para cá. Então, a Mical era a esposa daquele mais amado. Então é isso, é uma das, né? Um dos casamentos interessantes da Bíblia também. Muito bem. Mas agora, 12:01, meu pastor, eu quero devolver para o senhor fazer aí então a sua conclusão. Então, veja, não tem doença, nem exílio, nem morte, nem inimizades, que Deus, o autor do casamento, possa. Problemas que você está enfrentando com seu marido, eles esperam que você ajude. Temos lido, rezar. Na vida temos possibilidades. Só porque nós não levamos tudo a Deus. Né? Então, o casamento. Que a gente vai ouvir daqui a pouco, o Cântico dos Noivos diz: muitas águas querem apagar o amor. Os rios querem afogar o amor. Mas o amor é inegociável. O amor é
resiste ao mal. Para sempre. Deixe-me perguntar. Como está o seu casamento? Que você que lugar é o seu? Pode ter certeza. Ele sempre decide que no dia Pastor Pedro, Deus sabe. Oi. tá me ouvindo aí? De repente o áudio ficou muito ruim, não está mais dando quase para ouvir o que o senhor está falando, entendeu? Não está dando mais para quase entender o que o senhor está falando. Não sei o que aconteceu aí. Olha, ouvir. O senhor está me ouvindo? Pois é, mas o que o senhor fala tem hora que não sai aqui, entendeu? Está saindo picado, a sua voz está saindo picada aqui, a gente não está conseguindo entender o que o senhor está falando mais. Eu acredito que é a internet, inclusive a sua imagem também está congelando aqui um pouco para a gente. Tem problema da internet, não é? É, eu acredito que... Tá. Agora sim. E agora está melhor? Sim. Tá. Posso falar? Você Pode. Que eu estava falando sobre o hino que vamos cantar, que vamos ouvir? Isso, aí o senhor falou sobre o hino e falou alguma coisa sobre a 316. Acho que eu só ouvi o senhor falando isso aqui da 316. Que nós vamos, no dia de hoje, orar pelos casamentos das pessoas que estão nos ouvindo hoje. Que nós não sabemos o que se passa com eles, mas Deus sabe. E essa oração vai alcançar o interesse desses casamentos, porque essa oração vai ser endereçada ao Senhor Jesus. Amém. Eu passo a palavra para você, meu abraço fraterno a todos os ouvintes da Rede 316. E, Welber, se você tiver aí a informação sobre o assunto da próxima semana, eu gostaria que fosse informado, viu? Ok. Eu estou aguardando, não mandaram ainda para mim aqui, pastor? Eu estou aguardando ver se o Luiz manda para a gente aqui o assunto da próxima semana e daqui a pouco a gente vai estar assim divulgando. A gente vai estar divulgando aqui na rede, ao vivo, com certeza. Então, pastor, obrigado mais uma vez pela tua participação. A hora que o Luiz liberar aqui, eu vou divulgar aqui para todo mundo o assunto da próxima semana, tá bom? Nesse momento eu não estou conseguindo fazer o contato aqui com o Luiz, mas a gente vai estar divulgando assim, daqui a pouco, a hora que ele liberar, eu vou fechar aqui a nossa participação com a música Canção dos Noivos, né, com o pastor Pedro Moura e família, uma linda canção para você que está aí plugado na rede. Mas antes, claro, me despeço do senhor, pedindo para que o senhor continue sendo esta bênção na vida de todo mundo aqui. Não sei se o senhor está me ouvindo, que a imagem congelou novamente, né? Então pedindo para que o Papai do Céu continue lhe abençoando, né? Dê um forte abraço na nossa querida irmã Dulce. Estamos aqui e boa conferência aí para vocês. Deus abençoe. Né? E semana que vem a gente vai estar nos dando aí um feedback de tudo que foi feito, de todo esse evento, esse grande evento que está acontecendo aí, a Convenção Baiana, a Convenção Batista Baiana, acontecendo nesse fim de semana, onde o senhor está, tá bom? Obrigado mais uma vez pela tua participação, Deus continue te abençoando, ótimo fim de semana, boa convenção aí, que Deus abençoe e até sexta-feira, permitindo Deus. Amém. Deus abençoe vocês todos aí. Maravilha. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Até sexta, então. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,